Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O programa Descobrindo o Paraná de hoje vai embarcar em uma fascinante aventura. Vamos explorar os encantos da cidade de Jundiaí do Sul. No Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Se alguém quiser me conhecer. Jundiaí do Sul é uma cidade tão pequena. Tem mais ou menos ali uns 3.500 moradores, é isso mesmo? Quero saber de onde que surgiu o nome Jundiaí do Sul. Jundiaí do Sul é uma cidade pequena, mas com grande história. Possuiu vários nomes. Primeiramente, chamava Fazenda São Francisco, denominação que honra o santo padroeiro, que vem desde o tempo de vila, que depois passou para distrito e depois passou para cidade. A Fazenda São Francisco era pertencente a João Francisco da Veiga. Ele era um ex-escravo que recebeu uma parcela de terra do imperador Dom Pedro II, em 1888. Assim, a cidade passou a ser vila de Santo Antônio da Pratina. E na época, esse termo de vila era a mais que distrito. Era uma coisa mais importante. Entendi. Entendido? Aí, em seguida, Jundiaí foi emancipado em 1947 pelo governador, então governador do Paraná, Moisés Lupião, e recebeu o nome de Cinza. Cinza, que é em honra ao rio Cinza, que banha a nossa cidade. Assim, houve uma pesquisa popular para poder mudar de nome, passou a chamar Rio das Cinzas. Ganhou mais um nome junto, Rio das Cinzas. Em seguida, em 1956, passou então a chamar Jundiaí do Sul. Jundiaí do Sul refere-se ao nome Guarani, que vem do peixe jundiaiá, que é uma espécie de um bagre. Jundiaiá é bagre e o i no final refere-se a rio, Rio dos Jundiá. Ou seja, Rio do Jundiá e Jundiaí do Sul. Tem uma origem indígena. Isso, origem indígena. Que aqui, primeiramente, Jundiaí do Sul tinha 3 tribos indígenas, cerca de 1.800 indígenas que tinha aqui na cidade. Da tribo Guarani, Coroados e Caigangues. Eram essas 3 tribos. Que quando o Salvador Castilho, que desbravou nossas matas, em 1917, encontrou essas tribos. E retornando ao nome da cidade, aí para diferenciar do Jundiaí, que fica no estado de São Paulo, colocou o do Sul. Jundiaí do Sul, na realidade, é uma cidade muito acolhedora. Nós, na história do município, foi por conta principalmente do café, né? Então vieram os paulistas, os mineiros, para formar lavouras de café. Depois, com as geadas que aconteceram, né, principalmente a de 75, aí foram indo embora, procurando oportunidades de emprego, como em São Paulo, Sorocaba, Curitiba. E, lógico, a cidade também foi perdendo a população. Então não era tão pequenininha. Não, já chegou a ter 18 mil habitantes. Mas, por conta disso, na época também não houve uma opção para que essas pessoas ficassem aqui. Então, se obrigaram, por falta de emprego, a ir embora, porque viviam em colônias, nas fazendas, né, tocando lavoura de café. E, com isso, abriu-se, então, espaço para a pecuária. E a pecuária ficou até aí uns 10 anos atrás, onde entrou forte também a lavoura de soja em Jundiaí. Então, hoje nós temos pecuária, né, e soja, e também uma boa bacia leiteira nos assentamentos. E sobre as belezas naturais da cidade? Nós temos aqui, nós somos, né, um município
agraciado por Deus por estar num vale, né, cercado de montanhas. Então o clima é muito bom, né? É um clima, nós não temos poluição, né? Temos matas. Uma das maiores reservas da região está aqui no município, então tem uma área verde, mata muito grande. Então um turismo rural. Poderia, né, estar sendo aproveitado, né, isso como a área de lazer, de turismo e qualidade de vida, né? E cercado de montanhas, então raramente aqui nós temos problema com ventania, tempestade, porque pela localização... Local privilegiado, né? Também tivemos o privilégio de ter em Jundiaí por 10 anos a família imperial, em volta do ano 55 até 65, né? A família imperial morando em Jundiaí, nasceram crianças em Jundiaí. Mas eu fiquei sabendo que da família imperial teve alguém também que participou lá. Sim, meu avô veio de Santa Catarina e adquiriu essa propriedade do Dom Pedro. Então, tanto eu como minha irmã tivemos, né, o privilégio de dormir, inclusive, no berço dos príncipes, né? Então eu estou falando com um príncipe aqui. Não, só tivemos uma passagem por essa história. Mas, realmente, a propriedade, né, acabou ficando com a gente e eles tiveram aqui um período. Esses filhos também estudaram em nossas escolas. Então, Jundiaí, né, ficou marcado. É uma cidade histórica. Inclusive, na bandeira do município hoje tem a coroa, porque realmente tem essa referência como cidade-sede, né, da família imperial. Eles estiveram aqui num período bastante produtivo, que foi uma mudança da agricultura que era tão difícil, principalmente lidando com café e tal, e veio aquela geada dos anos 60 que acabaram com todas as plantações de café e veio o gado. A família imperial chegou na década de 50 e veio por incentivo do então bispo diocesano de Jacarezinho, o Dom Geraldo de Proença Sigor. Ele tinha muita amizade com a família e a família imperial estava exilada na Europa por perseguição da Nova República e tal. E assim eles retornaram para o Brasil e na década de 50 o Dom Geraldo ofereceu umas parcelas de terra aqui em Jundiaí do Sul. Essas parcelas de terra que tinham um tanto determinado de alqueire, que correspondia a uma fazenda, e foi batizado de Fazenda Santa Maria. Que eles eram muito católicos, né? Até hoje a família é, né? E veio morar aqui em Jundiaí. Em relatos de entrevista do príncipe imperial, que chamava Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, então chefe da Casa Imperial, ele falou que Jundiaí era um pedaço de terra que era própria para o cultivo e própria para estar perto do povo brasileiro. Então, olha, escolher esse local para ser sediado a sede da família imperial. Isso a gente leva eternamente conosco, que é muito gratificante. E até hoje? Até hoje é valorizada essa história da passagem da família imperial conosco. A vinda deles aqui foi muito boa, marcou bastante nossa Jundiaí do Sul, destacou o nosso município a nível de Paraná e às vezes, que está até no Brasil, porque depois de um tempo eles começaram a falar sobre Jundiaí do Sul, onde eles haviam morado. Então, para a gente é muito gratificante, inclusive na nossa bandeira tem a coroa representando a passagem deles por aqui. Foi muito bom, valeu a pena. E aqui, inclusive, nasceu 3 crianças do Dom Pedro Henrique. A Dona Maria Teresa de Orleans e Bragança, a Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança. As duas são gêmeas. Nasceu em 1959, são registradas aqui em Jundiaí, porque nasceram aqui, e foram batizados na paróquia São Francisco de Assis, aqui da nossa cidade. E também o mais velho, né, das crianças aqui, que são jundiaenses do Sul, o Dom Alberto de Orleans e Bragança. Ele nasceu em 1957, também aqui em solo jundiaense. Uma pessoa que teve o privilégio de estudar e conviver com uma princesa, né, Ana? Sim. Aqui em Jundiaí do Sul. Eu quero saber um pouco dessa história maravilhosa e dessas recordações que você tem.
Então, em 1962, eu cursava a 4ª série primária e eis que me deparo com a princesa Eleonora Maria de Orleans e Bragança na mesma sala que eu. A sala era uma sala com carteiras duplas, na época não havia carteiras individuais, e eis que ela vem sentar junto comigo na carteira e nós passamos o ano todo sentadas juntas na mesma carteira, desfrutando dos conhecimentos que a professora nos passava, e a professora era Doracina Maria Neyman. Como que era a vivência? Tranquila, ela era uma menina muito calma, muito humilde, convivia com todos numa boa. A gente chegava a esquecer que ela era princesa. E tem algum fato assim que você lembre que ficou? Tem. Você contar? Tem vários, tem né? vários Então fatos que aconteceram. Um deles que marcou muito foi, família real tem sangue azul. Eu deduzia que a Eleonora tivesse sangue azul. E eis que, ao apontar o lápis, naquela época não havia apontador, era gilete, e ela cortou o dedo e saiu sangue vermelho. E eu fiquei decepcionada, porque eu achava que seria azul. Entrou em pânico. Cheguei em casa, a novidade, que nada, não tem nada de sangue azul, é sangue vermelho, igual da gente. Outro fato muitas vezes o meu pai viajava sempre e gostava de trazer sapatos, e naquela época sandálias douradas era uma coisa rara. E quantas vezes dela trocar o sapato, a sandália comigo, e ela ia com a sandália para a fazenda deles e eu ia com o sapato dela para a minha casa. Então existia uma cumplicidade. Cumplicidade, com certeza existia uma cumplicidade. E como que era assim a sociedade em si naquela época? A igreja, como que funcionava? Eles chegavam? Como que era um comportamento? Já pergunto por curiosidade. A princípio havia aquele glamour em torno da família imperial, e quando eles iam à missa, o povo ficava na retaguarda esperando chegar a família real para tomar o assento do banco da igreja, e eles ficavam todos num banco só. Mas depois, com o tempo, isso foi se tornando tão familiar que foi perdendo aquele glamour, e eram pessoas normais que transitavam entre a gente numa boa, sem problema algum, sem glamour, sem nada. Como você falou que vocês brincavam, né? Muito. Você tinha o acesso à casa dela também? Sim, e me recordo muito que o que me marcou muito quando eu fui à casa dela era um retrato muito grande da princesa Isabel, que tomava quase conta da parede da sala. Isso me marcou muito quando eu cheguei lá, a foto da princesa Isabel. Com essa convivência que você tinha com a princesa, né? Você foi várias vezes brincar na casa dela. Existia alguma coisa diferente do que, nossa, a gente fala assim, seres mortais, que aquela manobreza fazia? Eles praticavam faziam alguma pintura, um artesanato, um bordado, sei lá, alguma coisa que você lembre assim? Que eu me recordo, era uma porcelana. Ela pintava muito aquelas tipo de ânforas. Aquelas grandes. Isso, tinha de vários tamanhos, assim, eu acho que o que mais se destacava era a pintura em porcelana. Você acha que aquilo era cultural para eles? Sim, para eles. E hoje, Ana, se passaram tantos anos, né? Sim. Você tem essa recordação. Você sabe alguma coisa dela? Eu descobri que ela é princesa de linha e tenho foto dela comemorando os 70 anos. Chegando na cidade, a gente se depara com um portal lindo. Sim. Com uma coroa ali. Essa coroa que representa a família imperial de Jundiaí do Sul? Sim, essa coroa representa a família imperial que teve em passagem aqui no nosso município. Tanto de um lado do portal tem a coroa do nosso município, quanto do outro lado tem o brasão do nosso município. Eu vim conhecer a Dona Teresa, que teve uma vivência, que morou junto na casa da família imperial. Era uma família muito, muito simples. Eles colhiam as mesadas deles.
Eles eram bem seletivos. Então. Sim, escolhiam as amizades. E eu conheci alguns dos filhos deles. Conviveu com alguns dos filhos, com a princesa. Aí eu aprendi a fazer casinha de abelha, que eu fazia pôr nos vestidinhos das minhas filhas quando era pequena, bebê. E aprendi a fazer geleia de moranguinho, e muitas coisas assim que a gente aprendeu. Que é da cultura da cultura deles. Eles tinham um jardim muito grande, muitas rosas, tinham uma horta enorme, e um jardineiro. E nessa horta sempre tinha muito mais moranguinho. Ou tudo, mas moranguinho era o especial dele. A mãe colocava a mão na massa, sempre estava ajudando? Sempre ajudando, sim. Sim, daí assim em volta, assim, era muito rosa, era muito lindo. De todas as cores? Era muito lindo, todas as cores, muito lindo o jardim. E a princesa tinha um ateliê de pintura de louças, e ela pintava. Pintava, ensinava os filhos, né? E 2 filhas estudavam em Jacarezinho, na Imaculada Conceição. Foi o que marcou, assim, Dom Pedro, assim, que não tinha uma Kombi. E quando essa Kombi não funcionava, ia de charrete na cidade e passava por dentro de um riozinho, que hoje não tem mais. Padre, qual que é a importância da paróquia São Francisco de Assis para a cidade de Jundiaí do Sul? Bom, primeiro que Jundiaí do Sul, ela nasceu aos pés de São Francisco. Isso é um pouquinho de história que eu conheço. Não sou historiador, né, mas nós temos um amigo que é historiador, né? Mas na verdade era, acho que é Fazenda São Francisco do Jundiaí, uma coisa assim. É um nome. Então, na verdade, o São Francisco está antes da cidade. Então já na fazenda, depois foi tornado município, antes de ser Jundiaí, era Cinzas, né? Mas então, na verdade, São Francisco de Assis está antes de existir a cidade de Jundiaí. E logicamente que aqui a devoção a São Francisco, lógico, é muito importante, né? E nós temos aí a festa de São Francisco, que é a tradicional. E quando que ela acontece? Ela acontece em outubro. Em outubro. No começo de outubro, que é o dia de São Francisco, é 4 de outubro, né? Então é por esses dias, né? A gente faz a novena de São Francisco até a véspera de São Francisco e daí a festa, a comemoração do dia. A família imperial também esteve aqui. Sim, a nossa casa espiritual aqui. E tivemos a honra de ter os príncipes junto conosco, que inclusive são exemplares católico apostólico romano e participava de todas as missas, festividades, os preceitos de domingo a domingo está na missa. Isso ele seguia com rigor e com decoro, né? Aquela típica família imperial. E a comunidade ficava esperando isso acontecer. Era atração para a comunidade, né? Querendo ou não, era uma coisa do dia a dia ter o convívio com a família imperial, mas sim era uma coisa especial. E aqui temos os primeiros bancos onde que ele se sentava. Era sagrado. Todo domingo de manhã está nos primeiros bancos. Toda a família de Orleans e Bragança reunida conosco. Dona Odete, um homem deixou um grande legado para a cidade de Jundiaí do Sul, não é verdade? Com certeza. Eu quero saber quem foi o professor Felipe Azevedo. O professor Felipe Azevedo, eu convivi muito com a família dele. Muito inteligente e se interessou muito por Jundiaí, porque a vida dele quase foi Jundiaí do Sul. A família construiu a vida em Jundiaí do Sul, né? Então, ele saiu, estudou, se formou, fez faculdade fora, trabalhou fora, muito tempo foi professor em Curitiba, mas sempre estava em Jundiaí porque os pais residiam em Jundiaí. Então, o interesse dele, sim, pela cidade, acho que foi mais assim, a família que viveu muito tempo em Jundiaí do Sul. Então, eles ainda têm residência aqui em Jundiaí, tem essa casa aqui, que é deles ainda, da família, né? Então, sim, uma família que a mãe dele lutou para esse Jundiaí do Sul. Ela fazia, eu era pequena, a mãe dele fazia carnaval de criança aqui em Jundiaí e saía fazendo desfile de carnaval nas ruas de Jundiaí do Sul com as crianças todas enfeitadas, carro de boi, carroça. Então, assim, foi assim
uma família que lutou por Jundiaí do Sul. Eles lutaram pela população de Jundiaí do Sul, pela cidade de Jundiaí do Sul. Então essa construção veio de casa. De berço, como diz, né? Veio de berço. Então, o Felipe, aquele amor por Jundiaí do Sul, tanto que agora, no final da vida, ele veio residir em Jundiaí do Sul. Ele se aposentou e ficava mais em Jundiaí do Sul, aqui nessa casa que eles têm aqui. Numa das visitas na minha casa em Jundiaí do Sul, ele disse assim, que ele tinha muita vontade de conhecer, de conviver um pouco com a história da família dele, dos pais dele. Como assim, Felipe? Ele falou assim, Odete, eu rever aquelas pessoas, aquelas famílias que conviveram com a minha família. Porque o amor dos meus pais pela cidade de Jundiaí do Sul era muito grande. E nunca passou para a minha cabeça que o que ele falou fosse isso aqui. Ele falou, eu quero fazer uma história, Odete, de Jundiaí do Sul. Fez. E falou dentro do meu apartamento. Eu falei, Felipe, que história? Eu falei, Odete, eu quero fazer uma história de Jundiaí do Sul, daquele povo que conviveu com a minha família. E fez. Né? E quando ele estava escrevendo o livro, ele foi lá no apartamento contando que ele estava fazendo documentário. Eu faço documentário de futebol e ele brincou, Odete, você faz documentário de futebol. Eu vou fazer da história de Jundiaí do Sul. Porque eu lido com esporte, né? E ele sabia que eu fazia um documentário de esporte. Ele falou, Odete, você faz documentário de esporte, eu vou fazer da minha cidade. Eu falei, então da minha também, porque eu me criei em Jundiaí do Sul, né? E ele fez uma história maravilhosa. De uma família que fez muito por Jundiaí do Sul, a família dele. Porque ele descreve, né? Cada comunidade, cada... Ele fez, eu estava falando nos mínimos detalhes. Sim. A história de Jundiaí do Sul. Ele casa em casa para fazer essa história de Jundiaí do Sul. Ele conversou com pessoas e pessoas. Por exemplo, as pessoas que já eram falecidas, mas ele ia na família daqueles falecidos para procurar essas informações. Então ele disse, dentro da minha casa, lá no apartamento, Odete, eu quero fazer uma história de Jundiaí do Sul, rever aquelas pessoas que conviveram com a minha família, com meus pais, porque ele tinha um amor muito grande pelos pais. Está aí o que o Felipe fez por Jundiaí do Sul. Esse legado maravilhoso. Quem estiver assistindo, que procure ler esses livros maravilhosos, a história de Jundiaí do Sul que ele fez. Porque ele é uma pessoa que se dedicou pela família de Jundiaí do Sul, por Jundiaí do Sul. Então, que o povo de Jundiaí do Sul veja tanto valor que existe nele, tanto que ele fez por essa população de Jundiaí do Sul. Então, que quem não tenha conhecimento dessa história, que venha ver esses livros. Para você, o que ele representa? Hoje o professor Felipe, para mim, e também eu acho que é o mesmo sentimento para a nossa comunidade jundiaense do Sul, é o grande legado que ele deixou. A grande história documentada. Que hoje, eu na minha idade, tenho 25 anos, eu não conhecia esse tempo. Mas me sinto parte da história daquele tempo, pois eu li as obras dele. De tão rico e detalhado. Tão rico e detalhado. A parte minuciosa que ele dedicou e o carinho nessas 10 obras. Essas 10 obras que hoje deixam a memória de Jundiaí viva. Hoje e sempre deixará viva conosco. Falamos muito da história, falamos de tudo que tem na cidade, mas para você, Marco? Sim. Atualidades. O que Jundiaí do Sul representa para você? Jundiaí, apesar de ter dado uma queda drástica na população, mas continua sendo uma cidade maravilhosa para se viver. É uma cidade assim que a gente tem um carinho enorme. Onde que a gente sai para fora, em outro estado, em outra cidade, a gente tenta levar o nome de Jundiaí junto conosco. Que Jundiaí já faz parte do sangue que corre nas nossas veias. Jundiaí do Sul é do coração. E as festas aqui na cidade? As festas são as mais maravilhosas que tem, né? Não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora, né? É um prato cheio para a nossa comunidade, né? Como que foi relatado com o Padre Osvaldo, a nossa festa anual de São Francisco de Assis, né? Que acontece
todo ano em outubro, que tem a reunião de toda a comunidade e pessoas da região. E também tem os artistas de nossa comunidade que apresentam em shows comunitários, em quermesses. E também no final do ano tem a nossa grande festa do peão, né? Que é a Expo Sul, que acontece todos os anos. Festa é festa, então no final do ano tem uma festa que é super importante. Sim, tem uma festa que agita muito a cidade. A Expo Sul reúne grandes artistas com nome nacionalmente conhecidos e também tem a Festa do Peão, que é o carro-chefe, que é o rodeio, que reúne montadores da nossa região, da nossa cidade. Então aqui também tem montador. Sim. E também essa festa acontece em dezembro, geralmente em dezembro, onde que nós fecha o calendário de atividades do município com a festa de peão, a nossa Expo Sul. E fecha com chave de ouro. Fecha com chave de ouro, com grande alegria e felicidade. Mag, eu quero agradecer a sua participação, esse tempinho que você tirou para contar essa história da cidade de Jundiaí do Sul para nós. E que você deixe uma mensagem, né, para todo mundo aqui. Sim, opa. Espero que tenha gostado dos conteúdos, dessa rica história que podemos compartilhar hoje. E quem quiser conhecer mais do nosso município, recebemos de braços abertos, que é uma história encantadora e cativante. Tenho certeza que vocês vão amar tanto a nossa história como nossas belezas naturais, nossas festas e principalmente de tudo, o nosso povo. Como diz o nosso hino, né? Jundiaí do Sul é uma cidade ordeira. Espero que todos tenham oportunidade de conhecer essa amada terra de Jundiaí do Sul. Para você, né, que quer um lugar com qualidade de vida, tranquilidade, sossego, né, Jundiaí é o lugar ideal. Então é um paraíso para viver. O Jundiaí, né, recebe de braços abertos as pessoas que queiram vir aqui conhecer e, quem sabe, investir na cidade, morar aqui para ter uma qualidade de vida, né, totalmente diferente de um centro grande, né, da correria, do transtorno que é o centro grande. Então, Jundiaí é um paraíso para se viver, é só vindo aqui para conhecer. Estamos aqui próximo de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, né, próximo às margens das BR-153, então é bem fácil de ser localizado em Jundiaí do Sul. O programa Descobrindo o Paraná vai ficando por aqui, lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana. Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia.